Efésios, capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios, capítulo 3. Todo este capítulo é um parênteses que desenvolve um mistério e que apresenta, ao mesmo tempo, na oração que o termina, o segundo caráter de Deus mencionado no princípio da epístola, a saber, o de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis como este assunto é introduzido aqui. O primeiro capítulo expõe os desígnios de Deus tal como eles são em si mesmos,
acrescentando no fim o fato de que Deus ressuscita a Cristo e o faz assentar à sua direita. O segundo capítulo apresenta a obra de Deus para formar, vivificando outras pessoas com Cristo, toda a assembleia daqueles que são ressuscitados em Cristo, tomados pela graça, de entre os judeus e os gentios. Estes capítulos dão os pensamentos e a obra de Deus. O terceiro capítulo trata da administração dessas coisas confiada a Paulo. Fala especialmente da introdução dos gentios no mesmo pé que os judeus. É a parte inteiramente nova dos caminhos de Deus. Paulo era prisioneiro por ter pregado o evangelho aos gentios, circunstância que fazia realçar, muito claramente, o caráter especial do seu ministério. Este ministério, no fundo, é apresentado como no capítulo 1 da Epístola aos Colossenses. Simplesmente nesta epístola, todo o tema é tratado mais superficialmente, e o princípio essencial e o caráter do ministério, segundo o lugar que ocupa nos desígnios de Deus, é menos explicado e considerado somente sob determinado aspecto, apropriado ao fim da epístola, a saber, Cristo e os gentios. Aqui, o apóstolo faz saber que tinha recebido seu ministério por uma revelação particular, como tinha explicado já, embora sumariamente, mas de forma inequívoca, de modo a evidenciar o conhecimento que ele possuía do mistério de Cristo. Mistério que nunca tinha sido dado a conhecer nos séculos passados, mas que era agora revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Note-se que os profetas de que se fala aqui são, evidentemente, os do Novo Testamento, visto as comunicações que lhes foram feitas serem postas em contraste com o grau de luz concedido nos séculos precedentes. Ora, o mistério tinha estado escondido nos tempos passados, e para efeito tinha de estar escondido, porque colocar os gentios no mesmo pé de igualdade com os judeus teria sido derrubar o judaísmo, tal como Deus o tinha estabelecido. Deus tinha erguido cuidadosamente um muro de vedação ou paredes meias. O dever do judeu era respeitar essa separação. Pecaria se o não observasse estritamente. O mistério punha toda a barreira de lado. Os profetas do Antigo Testamento e o próprio Moisés tinham revelado bem claramente que os gentios se regozijariam um dia como povo. Mas o povo de Deus continuava um povo separado. Que os gentios seriam co-herdeiros e membros de um mesmo corpo, sendo abolida toda distinção, é o que tinha sido inteiramente escondido em Deus, como fazendo parte do seu desígnio eterno antes que o mundo tivesse sido formado, mas isso não fazia parte da história do mundo, nem dos caminhos de Deus a seu respeito, nem das promessas de Deus já reveladas. É um maravilhoso desígnio de Deus este que, unindo os remidos a Cristo no céu, como um corpo unido à sua cabeça, lhes dava um lugar no céu. Porque, embora nós andemos na terra e sejamos a habitação de Deus pelo Espírito neste mundo, no pensamento de Deus o nosso lugar é no céu. No porvir os gentios serão benditos,
mas Israel será um povo especial e separado. Na igreja perde-se toda a distinção terrestre. Somos todos um em Cristo, como ressuscitados com Ele. Por conseguinte, o evangelho do apóstolo dirigia-se aos gentios para lhes anunciar estas boas novas, segundo o dom de Deus concedido a Paulo pela operação do poder divino, para lhes proclamar não só um Messias de harmonia com as promessas feitas aos pais, um Cristo judeu, mas também um Cristo cujas riquezas eram insondáveis. Ninguém poderia descrever até o fim, e em todo o seu desenvolvimento nele, o cumprimento dos desígnios e a revelação da natureza de Deus. São as riquezas incompreensíveis de um Cristo em quem Deus se revela e em quem todos os pensamentos de Deus são cumpridos e desenvolvidos. Os desígnios de Deus a respeito de um Cristo como cabeça do seu corpo, a Igreja, chefe e senhor sobre todas as coisas nos céus e na terra, de um Cristo, Deus manifestado em carne, sendo agora dados a conhecer e cumprindo-se enquanto se procedia à congregação dos co-herdeiros num só corpo. Saulo, o inimigo hepático de Jesus proclamado como Messias, mesmo quando foi enviado do céu pelo Espírito Santo, Saulo, por conseguinte, o pior dos homens, torna-se pela graça em Paulo, o instrumento e a testemunha dessa graça, para anunciar aos gentios essas incompreensíveis riquezas. Era a sua função apostólica no que concerne aos gentios. Mas havia outra função que consistia em esclarecer todos os homens acerca desse mistério que, desde o princípio do mundo, tinha estado escondido em Deus. Isto responde às duas partes do ministério do apóstolo assinaladas em Colossenses 1, de 23 a 25, tal como o verso 27 desse mesmo capítulo corresponde ao verso 17 do capítulo que agora estudamos. Deus, que criou todas as coisas, tinha esse pensamento, esse desígnio, ainda antes da criação, a fim de que, quando sujeitasse toda a criação ao seu Filho feito homem e glorificado, o Filho tivesse na sua glória companheiros semelhantes a ele, membros do seu corpo espiritual, viventes da sua vida. O apóstolo fazia conhecer aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, que lhes davam uma parte nos desígnios de Deus em graça. Paulo esclarecia todos os homens a respeito, não precisamente do mistério, mas da administração do mistério. Quer dizer, não só o desígnio de Deus, mas também do cumprimento ao tempo desse desígnio, reunindo a igreja sob a autoridade de Cristo, seu chefe. Aquele que tinha criado todas as coisas para serem a esfera do desenvolvimento da sua glória, tinha guardado esse segredo para que a administração do mistério, revelado agora pelo estabelecimento da igreja na terra, fosse, a seu tempo, o meio de fazer conhecer aos mais elevados dos seres criados a sabedoria de Deus, que se manifestava de tantas e tão diversas maneiras. Eles tinham visto a criação surgir e expandir-se perante os seus olhos. Tinham visto o governo de Deus, a sua providência, os seus juízos, a sua intervenção em bondade sobre a terra em Cristo.
Mas eis um gênero de sabedoria inteiramente novo, uma coisa fora do mundo, encerrada até então nos desígnios de Deus, escondida nele, de sorte que não havia nem promessa nem profecia que lhe dissesse respeito, sendo objeto especial do seu desígnio eterno, ligado de uma maneira particular àquele que é o centro e a plenitude do mistério da piedade, tendo um lugar para ela em união com Cristo, e que, sendo manifestada anteriormente na terra e colocada com Cristo à cabeça da criação, não fazia, propriamente falando, parte dela. Era uma nova porção. Era uma criação nova, uma manifestação distinta da sabedoria de Deus, uma parte dos seus pensamentos até então reservada no segredo dos seus desígnios, da qual a administração atual no tempo, sobre a terra, pela obra do apóstolo, dava a conhecer a sabedoria de Deus segundo o seu propósito formado, segundo o seu propósito eterno em Cristo Jesus. No qual, acrescenta o apóstolo, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E é em conformidade com essa relação que nós nos aproximamos de Deus. É por isso que eles, gentios crentes, não deviam ser desencorajados por causa da prisão daquele que lhes tinha anunciado esse mistério, porque os sofrimentos do apóstolo eram a prova e o fruto da posição gloriosa que Deus lhes tinha concedido e da qual os judeus estavam invejosos. Esta revelação nos caminhos de Deus não nos apresenta, tal como o primeiro capítulo, Cristo como homem ressuscitado de entre os mortos pelo poder de Deus, para que nós sejamos também ressuscitados para termos parte com ele, e que assim a administração dos desígnios de Deus seja cumprida. Ela faz-nos ver Cristo como centro de todos os caminhos de Deus, o Filho do Pai, herdeiro de todas as coisas como Filho Criador e centro dos desígnios de Deus. É ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que o apóstolo se dirige agora, do mesmo modo como no capítulo 1 se tinha dirigido ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim toda a família, e não toda a família, se congrega sob esse nome de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o nome de Jeová, não havia senão os judeus. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, tinha dito Jeová aos judeus. Amós 3:2. Portanto, todas as vossas iniquidades visitarei sobre vós. Mas sob o nome de Pai de Jesus Cristo, todas as famílias, a igreja, os anjos, os judeus, os gentios, todos se congregam. Todos os caminhos de Deus no que ele tinha ordenado para a sua glória se coordenam sob esse nome e estão em relação com ele. Eis que o apóstolo pedia para os santos aos quais se dirigia, que eles fossem capazes de apreender todo o alcance desses desígnios e o amor de Cristo, que deles era o centro assegurado para os seus corações. Com esse fim, o apóstolo pede que eles sejam poderosamente fortificados pelo Espírito do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Cristo, que é o centro de todas as coisas nos desígnios de Deus Pai, habite nos seus próprios corações e seja, assim, o centro inteligente de afeição de todo o seu conhecimento.
centro que não encontrava círculo que limitasse a vista. Esta se pendia na extensão que somente Deus preenche. Comprimento, largura, altura, profundidade. Cristo é o centro de toda a manifestação da glória divina, mas habita nos nossos corações, de modo a colocá-los, por assim dizer, nesse centro e dali fazer-lhes contemplar toda a glória manifestada. Poderíamos não compreender, mas o apóstolo leva-nos ao amor bem conhecido de Cristo, não, porém, como algo menos vasto, porque Ele é Deus, e o seu amor ultrapassa todo o conhecimento, de modo que somos cheios de toda a plenitude de Deus. Mas este centro dava ao mesmo tempo aos santos um lugar assegurado, um apoio inabalável e bem conhecido, no seu amor que era tão infinito como a extensão desconhecida da glória de Deus, no seu desenvolvimento em torno de si próprio. Para que Cristo, diz o apóstolo, habite nos vossos corações. Verso 17. Assim, aquele que enche tudo da sua glória, enche ele mesmo o coração de um amor mais poderoso que toda a glória de que ele é o centro, e é para nos dar a força que nos torna capazes, em paz e em amor, de contemplarmos tudo o que ele tem feito, a sabedoria dos seus caminhos e a glória universal de que ele é o centro. Repito, aquele que enche tudo, enche, sobretudo, os nossos corações. Deus fortifica-nos de harmonia com as riquezas dessa glória que Ele manifesta perante o nosso maravilhado olhar como pertencendo justamente a Cristo. Faze-o a fim de que Cristo habite em nós com a mais terna afeição e seja a força do nosso coração. É como enraizados e fundados no amor, e abraçando assim como o primeiro círculo dos nossos afetos e dos nossos pensamentos, aqueles que são de Cristo, todos os santos, objetos do seu amor, e como cheios dele, e nós próprios como centro de todos os seus afetos, e pensando sempre de acordo com os seus propósitos, que nós mergulhamos em toda a extensão da glória de Deus, porque ela é a glória daquele que nós amamos. E qual será o limite dessa glória? Ele não tem limite. É a plenitude de Deus. Encontramo-la nesta revelação de si próprio. Em Cristo ele revela-se em toda a sua glória. Ele é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Ora, permanecendo no amor, nós permanecemos em Deus e Deus em nós, e isto em relação com a manifestação da sua glória, tal como ele a desenvolve em tudo o que formou à sua volta, a fim de se revelar nessa sua obra, para que Cristo, e Cristo na Igreja, seu corpo, seja o centro de tudo aquilo em que ele manifesta essa glória, e que esse todo seja ao mesmo tempo a manifestação do próprio Deus em toda a sua glória. Nós estamos cheios da plenitude de Deus, e é na Igreja que Deus habita para tal, operando em nós pelo seu Santo Espírito com esse fim. É por isso que o apóstolo deseja e pede que a ele seja a glória na Igreja, em todas as gerações, para todos sempre, por Jesus Cristo. Amém. Note-se, o que o Paulo deseja é a realização daquilo de que fala.
Não se trata, como no capítulo 1, de uma coisa objetiva para que os efésios pudessem conhecer o que é certamente verdadeiro, mas para que ela fosse verdadeira para eles, sendo fortificadas em poder pelo Espírito de Deus. É muito belo ver como, após nos ter lançado no infinito da glória de Deus, o apóstolo nos traz a um centro conhecido em Cristo. A conhecermos o amor de Cristo, mas não para nos deprimir. Ele é mais divino, propriamente falando, do que a glória, embora nos seja familiar. Ultrapassa todo o entendimento. Note-se ainda que o apóstolo não pede aqui que Deus opere por um poder, como frequentemente se exprime, que atue por nós, mas era em nós. É isto que distingue absolutamente a oração do primeiro capítulo e esta. Ali, a chamada e a herança estavam no determinado propósito de Deus, e o apóstolo pede que os crentes as conheçam, assim como o poder que os levou a delas gozarem. Aqui, no capítulo 3, trata-se do que está em nós, e o apóstolo pede que isso possa existir como poder atual na igreja. Ele pode fazer tudo muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Que maravilhosa porção para nós! Que sublime lugar este que nos é dado em Cristo! Paulo volta assim à tese posta no fim do capítulo 2. Deus habitando na igreja por seu Santo Espírito e os cristãos, judeus ou gentios, unidos num só corpo. Ele deseja que os cristãos de Éfeso e todos nós andem de modo digno desta chamada destinada a serem apenas um, a serem o corpo de Cristo, corpo manifestado de fato sobre a terra na sua verdadeira unidade pela presença do Espírito Santo. Vimos, no primeiro capítulo, o cristão introduzido na presença de Deus, mas o fato de os cristãos formarem o corpo de Cristo, de serem a morada de Deus neste mundo, de serem a casa de Deus sobre a terra, numa palavra, toda sua posição está contida na expressão a sua chamada. O primeiro capítulo apresenta-nos os santos perante Deus. A oração do capítulo 3 mostra-nos Cristo neles. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.